Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por podermos estar mais uma vez meditando na tua palavra e aprendendo mais do Senhor. Que o teu Espírito nesse momento venha nos revestir, meu Pai, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento. E que aquilo que sair dos nossos lábios seja de fato aquilo que sai da tua mente e aquilo que chegar à nossa alma seja aquilo, meu Deus, que precisamos do Senhor como alimento para a nossa salvação. Estamos aqui reunidas porque cremos que o Senhor está aqui. E estamos fazendo isso porque sabemos que o Senhor está na frente. Então, meu Pai, nós entregamos em tuas mãos todo o controle e domínio dessa meditação. Que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor venha edificar todo aquele que ouvir essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Vamos aqui meditar hoje em Gênesis, no capítulo 36. Vai falar sobre a genealogia de Esaú e aparentemente esse é um tipo de texto que é meio monótono, né? Normalmente a gente não gosta muito de ler genealogias. Parece que não há coisas interessantes nesse tipo de texto. Bom, mas a gente vai extrair alguma coisa dele hoje e vamos nessa. Capítulo 36, verso 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, mais uma vez, o texto identifica Esaú como sendo também Edom, como se fosse um outro nome dele. E já sabemos o porquê do Edom, né? Tem o significado de vermelho, o que nos remete àquele dia em que ele vendeu a sua primogenitura pelo cozinhado vermelho de Jacó. Okay? Então, por isso, Edom. Verso 2. Esaú tomou por filhas dentre as filhas de Canaã. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, o Eteu. Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. E Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Pessoal, quando a gente vai falar das esposas de Esaú, existem algumas diferenças, né, nos textos, dentro mesmo de Gênesis, que deixa a gente um pouco confusa. Sinceramente, não sei se foi um erro de grafia, se foi realmente, não sei, nomes dados diferentes para a mesma mulher. Eu sei que quando a gente vai lá no texto de Gênesis 26, de Gênesis, deixa eu ver aqui que eu até anotei, Gênesis 26 e Gênesis 28, a gente vai ter uma diferençazinha aí para esses nomes. Abre aí, Gênesis 26, no versículo 34. A gente vai ter o seguinte. Vinte e seis, 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite. Judite, ela não é mencionada aqui em Gênesis 36, né? Por quê? Isso aí, também não sei, né? Então, Judite, filha de Beeri Eteu. Se a gente for observar, a gente vai ter que Ada é filha de um Eteu. Então, poderíamos imaginar até que essa Judite seria a mesma Ada. Só que até o nome do pai muda, né?
enquanto Judite é filha de Beri, a gente vai ver aqui no texto que Ada é filha de Elon. Então, há alguns que defendem que ela seria uma quarta esposa, que não deu filhos para Esaú. Tá? A gente vai olhar um pouquinho depois, mais à frente, né? Nessa genealogia toda esmiuçadinha. Aí a gente vai ter Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Ainda lá no texto, tá certo, de Gênesis 26, 34, a gente vai ver o seguinte, que além de Judite, filha de Beri, Eteu, teve também Basemate, filha de Elon, Eteu, que também aqui em 36 está diferente, né? Continuando aí, no capítulo 28, pula aí 2 folhinhas, capítulo 28, no verso 9, a gente vai ter aqui, foi Esaú à casa de Ismael, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Nebaiote é o primogênito de Ismael, né? No caso, seria a prima dele. Aí, quando a gente volta para Gênesis 36, a gente vai ter aqui Basemate, que lá era filha de Elão, a gente vai ter aqui Basemate, filha de Ismael, que lá no texto 29, a gente vai ter que o nome dela é Maalate. Então, enfim, eu sinceramente não sei direito o porquê dessas diferenças de nomes, mas aqui em 36, quando ele resume a genealogia de Esaú, a Judite não é mencionada e os nomes são um pouquinho diferentes. Pode falar aí, Dona Maria. Eu ia dizer exatamente isso, porque as mulheres que não davam filhos, elas eram, se não repudiadas, mas deixadas de lado. Elas não eram mencionadas, elas não eram reverenciadas, elas, na verdade, era o homem que ou tinha uma certa consciência e dizia, não, ela não me deu filhos, mas deixa ela aí, ou a repudiava. Então, eles só se referem às mulheres que entraram na descendência de Saul, principalmente se a gente vai ver, como você mesmo falou, que isso aí é um capítulo falando da genealogia de Esaú. Então, o que interessa mesmo são os filhos de Esaú, suas mães, tudo bem que sejam feita a referência, né? Afinal, são as mães deles, mas, na verdade, o que interessa são os filhos dele. Uhum. Eu penso assim. Acho que é porque ela não procriou. Pode ser sim, Dona Maria. Então, vamos lá. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. A Basemate lhe nasceu Reuel. E a Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Então, todos esses meninos, né, toda a formação dele foi ainda em Canaã, foi junto do pai, tá certo? Foi próximo a Isaac. Levou Esaú suas mulheres e filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Então a gente vai perceber aqui uma separação, né? O momento em que há a separação de
Esaú de todo o resto da sua família. A gente já viu que ele vai ficar lá em Seir, que é ali no norte, ou melhor dizendo, ao sul do Mar Morto, e ele vai habitar ali por uma região que é montanhosa, né? Essas são as referências assim mais interessantes que a gente pode ter desse local, né? Então, uma região montanhosa, é uma região também desértica, tá certo? Próxima ao Mar Morto, é uma região que já tem uma pastagem legal, entendeu? Tem uma região ali que tem bons pastos, mas, no geral, não é a melhor das regiões para se viver. Porém, é lá que ele vai se erradicar, e o que eu acho interessante, já comentamos isso algum tempo atrás, essa região ela vai ser preservada para Esaú pelo próprio Deus. Quando a gente vê Israel peregrinando por essa região, o próprio Deus fala, olha, aí não entra, porque essa terra aí é de Esaú. Abra em Deuteronômio, no capítulo 2, e a gente vai perceber o próprio Deus dando limites, tá certo, para Israel, até onde ele pode ir. O próprio Deus protegendo Esaú. Deuteronômio quanto? 2. Deuteronômio, capítulo 2, a gente vai ter isso no verso 5. Aqui. É melhor até começar pelo 4. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos, né, pelas fronteiras, pelas proximidades de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, porém, guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Então, essa região aí está sendo preservada para o povo de Esaú. E a gente pode ficar se perguntando, né? Poxa, mas Esaú foi um cara que rejeitou a Deus, né? Rejeitou a primogenitura, né? Não deu muito valor a desenvolver uma comunhão com Deus. A gente não percebe ele sendo espiritual em momento nenhum, né? Pelo menos aqui nos textos. Então, por que Deus guardar com tanto amor, com tanto carinho Esaú? Não é uma pergunta difícil de ser respondida. Primeiro, que ele era a geração de Isaac. A gente sabe que sobre Isaac pousa a promessa de que ele vai ser frutífero e de que dele vão sair nações e blá, 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 blá. Então, Esaú está sendo preservado porque é parte da promessa. Ele é filho de Isaac? É. Então, pronto, ele vai carregar consigo essa promessa também. Ele vai ser um povo grande. Lá, quando o próprio Deus fala com Rebeca, se refere a Esaú como um homem que vai ser valente, de um povo valente, que vai viver pela espada e que vai ser também numeroso e vai ser poderoso. Vai servir a Israel, mas vai ser também um povo poderoso, tá certo? Então, a gente percebe aí que Deus está tendo esse cuidado, né, por amor à sua própria palavra, e também por amor à criatura, né, pessoal? Ainda que aos nossos olhos ele não fosse digno de muita coisa, mas enfim, qual é aquele filho que o pai o despreza e acha que ele não é digno de alguma coisa? Né? Então, o próprio Deus, que é pai maior de Esaú, está preservando ele, está cuidando dele, está guardando a ele e toda a sua geração. Tá certo? Pode falar aí, Thaisa. Eu ia comentar essa questão, né, do pai não desprezar o filho, independente de ser ruim. Até porque tem uma passagem que fala justamente sobre isso. Se a gente que é pai não despreza, imagine um pai celestial. Não lembro o versículo onde está, mas tem uma passagem que fala justamente sobre isso. O que é isso aí mesmo? Deixa eu ver aqui.
Dá para vocês verem aí? Me respondam. Dá. Pronto, dá, né? Então, beleza. Eu vou deixar aí essa imagem só para a gente se orientar, né, nesse bando de nome bonito que a gente vai ler agora. Então, a gente já percebeu aí que eles se separaram. Esaú se retira, né? Ele não é obrigado a sair, ele se retira. Talvez exista dentro dele aquele senso aquela compreensão de que essa terra, a promessa, o lugar da promessa, é de fato de Jacó. Ele não vai contender com isso. Diga-se passagem, ele já é poderoso, ele já é grande, entendeu? Ele já tem lá suas gerações, muitas posses, muito gado. O texto deixa isso bem claro, né? Então, pronto, ele se separa e vai para aquela terra ali. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E aí a gente vai ter aqui, tá certo? Então, Ada, ela vai gerar Elifaz. Eu não sei necessariamente se ele é o primogênito, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Não sei se a gente vai ver por aí esse detalhe sendo mais... sim, é o primogênito. Verso 15, fica claro isso, tá? Então, tá aqui Elifaz, que vai ser o primogênito de Esaú. Depois vem Reuel, tá certo? E de Basemate. Basemate, a gente vai ver que, de acordo com Gênesis 36, ela vai ser a filha de Ismael, portanto, prima de Esaú. Então, vai ter um filho apenas com Esaú. Tá? E aqui, a Oholibama, ou a Olibama, né? Depende aí da versão, ela vai ter aqui mais outros 3 filhos. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. São eles que a gente vai ver aqui embaixo, certo? Filhos de uma determinada esposa cujo nome não é citado, tá bom? Timina era concubina de Elifaz. Interessante que a esposa não é citada, mas a concubina, ela é citada. Concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Está aqui, vai ter o filho Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. E aqui cabe, meu povo, um comentáriozinho. Amaleque a gente já ouviu muitas vezes falar que era um povo inimigo de Israel. Não vou falar dos judeus, vou falar de Israel como um todo, né? E Amaleque, os amalequitas, são o primeiro povo a contender, a provocar e a entrar em guerra com Israel assim que ele sai do Egito. Então, lembra que ele sai do Egito junto com Moisés, né? Israel sai do Egito e vai peregrinar lá pelo deserto, né, do Sinai. Né? Ok. Então, quem é o primeiro povo que vai contender com Israel? É justamente o povo de Amaleque, os amalequitas, tá certo? E daí para frente, né, esse povo sempre vai entrar em contenda com Israel. Então, só a título de curiosidade, pessoal, abre aí, eu não estou vendo vocês, tá certo? Deuteronômio, no capítulo 25. Vamos ver um pouquinho aí sobre Amaleque. Vamos explorar aí o texto. Deuteronômio, capítulo 25, no verso 17. Todo mundo abriu? Sim. Pronto. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías ao Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus.
Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu. Não te esqueças. Então, o próprio Deus está falando isso aqui com o povo de Israel. Deus, ele desaprovou essa atitude de Amaleque, dos amalequitas, de procurar guerra com Israel. Então, naquele mesmo dia em que isso aconteceu, Deus decretou, olha, esse povo vai ser destruído. Aí vocês vão lembrar que nessa guerra, justamente, nesse primeiro conflito que Israel tem com os amalequitas, lembra que tem aquele momento em que, enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, o povo de Israel prevalece. Quando as mãos de Moisés desciam, né, pelo cansaço, peso das mãos, o povo perdia e os amalequitas prevaleciam, de modo que Arão, né, e mais Ur ficaram lá segurando os braços de Moisés para que então essa guerra terminasse com a vitória de Israel, e é o que vai acontecer. Porém, aí amalequitas ainda não são completamente destruídos. Aí vamos lembrar de um outro momento. Lembra quando Deus fala com Saul para destruir um determinado povo e não preservar nada deles? Eram justamente os amalequitas. E o que Saul faz? Saul preserva parte do gado e deixa o rei vivo. Né? Lembram dessa história? E aí chega Samuel e ouve, né, o balido lá das ovelhas, né, do gado, e pergunta o que foi que aconteceu, de que gado é esse que estou ouvindo? Então Saul fala, não, eu preservei isso aí para que a gente possa oferecer a Deus como sacrifício. Então o próprio Samuel vai lá, mata o rei e mata também todo o rebanho. Então o que acontece depois é que alguns desses amalequitas, nesse primeiro embate com Saul, acabam fugindo. E aí os amalequitas ainda persistem. Os amalequitas vão ser completamente destruídos no reinado de Ezequias. E, de fato, o nome deles foi exterminado da lembrança da terra. E não estaríamos falando deles se não estivesse escrito na Bíblia, porque em mais lugar nenhum a gente ouve falar desse povo, ok? Então, volta aí agora para Gênesis 36 e vamos continuar aqui com a genealogia de Esaú, certo? Ok. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. A gente vai ver aqui ao centro, tá certo, dessa imagem, da figura. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omá, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. Então, aqui a gente já vai ver que nasceram na terra de Edom. Então, esse povo aqui, né, os netos de Esaú, eles já estão nascendo em Edom, em Seir. Não estão mais nascendo em Canaã. Quem nasce em Canaã? Os filhos. E o que a gente está vendo agora é a geração subsequente que já nasce em Edom. Tá? Então, a gente vai perceber que esse povo tem cada vez mais um afastamento, né, com as coisas de Deus. Não tem mais a influência de Isaac, não tem mais a influência de Jacó, não vai ter mais essa influência espiritual, né, do povo de Deus, certo? Uma coisa que eu acho interessante, lembra que esse povo vai fazer parte das nações árabes, tá? E, como tal,
os príncipes árabes, eles não são chamados, na verdade, de príncipes. Como é que eles se referem aos príncipes? Eles chamam de sheiks, né? E aqui eu tenho na tradução King James que ele não fala príncipe, ele fala sheik, tá? O sheik Corá, o sheik Gaitã, o sheik Elifaz. E a gente vê que até hoje, né, os árabes, eles usam esse mesmo termo. E o sentido é de dizer que ele é o chefe daquele povo, tá certo? Em outra versão também vocês vão ver que a palavra vai falar chefe, tá certo? Como eu já disse para vocês, né, a tradução da King James, ela é uma tradução que o pessoal acredita ser mais fiel. Então, sheik seria um termo mais adequado, tá bom? Então, vamos lá, continuar aqui com o texto. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, e estes são os príncipes. Ele é Edom. Então, aí a gente está vendo a genealogia edomita, tá certo? E tem alguns nomes aqui interessantes que a gente vai perceber o porquê que está sendo citado nesse momento, tá certo? Por que esses nomes estão sendo citados? A gente vai ver agora os descendentes de Seir, e aparentemente Seir não tem nada a ver com a nossa história, tá? Mas são esses nomes que são citados lá na genealogia de Esaú, que são citados aqui na genealogia de Seir, mostrando a mistura desse povo, tá certo? Mostrando justamente essa mistura. A gente já viu que, de cara, ele faz o primogênito de Esaú se relaciona com Tímina. Opa! Tímina, ela vai ser justamente uma das filhas de Seir. Então, aí já, de cara, a gente já vai ter a mistura de povos e gerando Amaleque, que vai ser um dos povos mais aguerridos para contender com Israel, né? Então, está surgindo daí um monte de povo inimigo do povo de Deus. Deixa eu abrir aqui para ver se eu tenho aqui outra tela, pessoal, rapidão. Pode falar aí, dona Maria. É que você falou que seguraram o braço de Moisés, não foi de Josué? Não, Moisés. 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 Você tem certeza? Porque é aquela história de que, inclusive, fez o sol parar e tudo. Aí é outra história, só que está confundindo um pouquinho as histórias. O braço de Josué foi segurado por... Também. Não foi, não? Moisés. Moisés. Viu? Bom, então aqui, pessoal, a gente... Está dando para todo mundo ver aí a imagem? Sim. Pronto. Sim. Essa imagem aí, eu consegui ela em espanhol, por isso que eu mudei, né? Risquei, tá meio riscado, tá meio papagaiado aí, mas é só para a gente colocar os nomes em português, fica mais fácil da gente acompanhar o texto, tá certo? Então, aqui de cara, a gente vai ver aqui, ó, Tímina, que foi filha de Seir, tá certo? Seir realmente existiu, era um Orel, tá? Era um povo de lá dessa região montanhosa, tá bom? E aqui a gente vai ver a genealogia dele. E por que a genealogia dele? Porque ele vai se misturar justamente com Edom, vai se misturar com o povo de Esaú, tá certo? Então, a primeira filha aqui, ó, ela vai se relacionar com Elifaz como concubina, tá? Elifaz, primogênito de Esaú, se relaciona como concubina e vai gerar Amaleque, beleza? Vamos lá, então. Versículo 20 de Gênesis 36.
São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. E a gente vai ver aqui, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Então, a gente vê aqui também, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes, ou os sheiks, ou os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. Ok? Tímina. Então, está sendo colocado aqui. Normalmente, nas genealogias, são citados apenas os homens, né? Mas Tímina está sendo citada pela importância que ela vai ter na geração de Amaleque. Os filhos de Lotã, sim. Então, 23. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais do deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Em outra versão, eu vou ter aqui 26. 26? Não, 24. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E este que é o Aná, que achou as mulas no deserto quando se alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E a gente vai ter ainda em outra versão. Não, outra versão também não. Ok. São os filhos de Aná, Dizon, Olibama, a filha de Anã. Aná, esses nomes feios danados, né? São os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itrã e Terã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã, Acã. São os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, príncipe Sobal, príncipe Zibeão, príncipe Ená, príncipe Dizon, Ezer, Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Então, a gente vai ver aqui que nessa genealogia tem dois nomezinhos bem interessantes, justamente o de Tímina, já falamos, tá certo? Porque ela vai dar origem a Amaleque, o povo amalequita, e a gente vai ter aqui o nome de Aná, que foi justamente Aná que teve Olibama, né? Com quem Esaú vai se casar, tá certo? Então, aí a gente vai ter a mistura dos povos, tá bom? Então, vamos seguir aí. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Bosra era a capital, antiga capital de Seir. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Samla, de Masreca. Morreu Samla, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Quando a gente vê esse nome Baal, a gente lembra logo de idolatria, viu, pessoal? Então, a gente percebe que esse povo não tem realmente nada com Deus. É um povo idólatra. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Misaabe.
são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, e os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, príncipe Kenaz, príncipe Temã, príncipe Misbizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão, e este é Esaú, pai de Edom. Ok, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Então, realmente, genealogia não é uma das coisas mais interessantes, mas dessas, né, do que a gente pode tirar aí, né, as principais, né, as coisas mais importantes que eu vejo que dá para a gente tirar, é justamente o fato de Edom estar sendo agora constituída por Esaú, por um dos filhos de Abraão, tá? Então, aquilo ali está sendo dominado por Esaú. Um dos nomes de Esaú é Edom, por isso o povo edomita. Um dos nomes de Edom também, dos edomitas também é Idumeus. Dos idumeus, a gente vai ver, podemos lembrar, que lá em Daniel a gente viu falar, em Atos também, e em alguns livros dos quatro evangelhos, um nome muito importante que vem dos idumeus, dos edomitas, Herodes o Grande. Tá? Então, Herodes o Grande vem dessa genealogia aí de Esaú. Herodes o Grande, ele tomou conta da Judéia enquanto a gente tinha aquela região dominada, né, pelo Império Romano. E Herodes o Grande, ele era muito perverso. Nós chegamos até a meditar isso aqui um pouquinho, quando a gente ainda estava lendo o livro de Daniel. Ele era extremamente perverso, muito mau, ao ponto de ele matar a própria esposa amada, matar os filhos, com medo de perder o reinado dele, né? Um cara muito ganancioso, tá bom? Mas ele fez uma coisa muito interessante. Lembra do segundo templo, que Neemias, ele ergue, Esdras e Neemias, eles erguem lá, segundo templo, Jerusalém e tal. Então, o que vai acontecer? Esse segundo templo de Israel, ele vai ser ampliado, e vai ser melhorado, vai ser reformado, e vai virar uma obra grandiosa, uma obra arquitetônica, uma obra de engenharia maravilhosa por aqueles dias, tá? E justamente quem vai fazer essa obra é Herodes, o Grande. Herodes, o Grande, também é quem vai determinar a morte, né, a chacina de inúmeras crianças por conta do nascimento do Senhor Jesus, que era o rei. Então, ele ficou com medo de perder o reinado, e o que ele faz? Manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Outra coisa interessante que ele fez foi justamente ter os benditos filhos dele. Dentre os filhos, a gente vai ter o Herodes Antipas. Tudo isso aí do meu, viu, pessoal? Herodes Antipas, a gente sabe que é ele que vai pedir a cabeça, né, de João Batista, certo? Além de pedir a cabeça de João Batista, Antipas também vai pegar o Senhor Jesus e vai mandar para Pilatos, para que ele venha a ser condenado, certo? Fica naquele jogo, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. É Antipas que acaba mandando ele para Pilatos, e o Senhor Jesus vai acabar sendo condenado. Herodes Antipas teve seu filhinho, mentira, não é filho dele. Teve um irmão com quem ele, inclusive, brigava demais. O nome desse irmão é muito complicado e feio, então não vou falar o nome deles aqui, o nome dele para vocês. Mas ele vai ter um filho que se chama Herodes Agripa I. Olha a perturbação. Os amalequitas e até Jesus, até depois da morte de Jesus,
essa genealogia de Esaú vai estar perturbando o povo de Deus. Então, Agripa, né, Herodes Agripa I, é ele quem vai prender Pedro e que vai mandar matar Tiago, irmão de João, lembra? Os irmãos, né, Tiago e João, os Boanerges, né? Pois bem, Tiago é o primeiro mártir da igreja, né, quando ela é constituída, e lembra que a mãe dele, né, pede para que ele venha ter, né, os filhos dela venham ter um lugar no reino de Deus, à esquerda e à direita do trono do Senhor Jesus. Lembra dessa história? E aí o Senhor Jesus fala: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem: opa, estou dentro, a gente bebe sim. Ele falou: então vocês beberão do cálice. Agora, quanto ao sentar à direita e à esquerda, não cabe a mim, essa decisão é do Pai. Então, o cálice que o Senhor Jesus bebeu foi de morrer por almas, beleza? Então, Tiago acaba sendo também morto, porque ele estava pregando Jesus, tá? Então, quem faz isso, quem determina a morte dele, Herodes Agripa I. E aí depois vem o filho de Herodes Agripa I, que é o Agripa II, que ele vai se aliar ao general Tito e vão participar, né, da destruição de Jerusalém lá no ano de 70 depois de Cristo. Tá? Então, só coisa boa que saiu dessa mistura, né, de Esaú com o povo de Seir, né? Só coisa boa, só gente legal. Então, pessoal, eram essas curiosidades que podemos trazer aí, né, juntamente com esse texto, tá bom? Se alguém tem alguma coisa aí a acrescentar, pode falar, fique à vontade. Maiana, a palavra está com você. O fato também dele se afastar, porque quando a gente serve a Deus, as trevas, aquela história das trevas não se batem com a luz, a pessoa não suporta ficar perto da gente, sempre vai ter uma desculpa. É por isso, é por aquilo, não, é porque a gente é de Deus. O mal até tenta, mas não pode tocar, então ele vai se afastar, vai tentar por outros caminhos, mas Deus guarda a gente, desde que a gente viva na obediência da palavra dele. Pode sim tentar de um jeito ou de outro, mas o mal, aquele que vai causar morte, Deus não vai permitir, e como a senhora bem trouxe aí, Deus é tão bom que ele é quem livra a gente não precisa sujar nossas mãos. As nossas mãos se mantêm limpas e ele mesmo se encarrega de fazer com que essas pessoas sejam destruídas. Ele é quem nos vinga. É muito forte isso, porque às vezes as pessoas fazem as coisas e pensam que vai ficar por aquilo mesmo, zombam da nossa cara e pensam que nós somos besta porque não devolve da mesma moeda, mas a gente tem uma promessa. A promessa de Deus se cumpre e desse capítulo para trás a gente viu as promessas de Deus se cumprir, e quem abençoa vai ser abençoado e quem amaldiçoa vai ser amaldiçoado também. E o texto começa falando disso, que Esaú foi para longe, então ele se afastou primeiro porque não tinha espaço, mas não ter espaço era só desculpa, porque se esse povo fica perto, a descendência de Jacó já não era lá, essas coisas todas. E crescesse com esse povo aí que também não presta, ia dar ruim, ia ser um PT. Então, não é PT de partida, não, é perca total. Depois o povo vai dizer que tu vai fazendo política. Ia juntar a natureza que não presta dos filhos de Jacó com a natureza dos filhos desse daí que não presta, não ia dar coisa boa. E eu vi nessa passagem a promessa, a bênção que Isaac ele determinou sobre Esaú. Ele ia habitar em lugares longes e se cumpriu, né? Porque se foi para uma região montanhosa, o acesso não é tão fácil. E Deus guardou a promessa que é determinada, a palavra que foi determinada, se cumpriu. Então, a palavra vai sempre se cumprir, por bem ou por mal. Cabe a gente decidir de que forma que ela vai se cumprir na nossa vida. Perfeito, perfeito. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A Adriana parece que já está até orando.
Ó, para mim, a gente observa exemplos. Esaú, ele deu aos filhos, passou para as suas esposas, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, o que ele tinha dentro dele. O que ele tinha dentro dele não era de Deus. Então, ele não tinha coisas boas a reproduzir, a repassar. O exemplo que ele deixou foi um exemplo de ódio, de vingança, de querer tomar posse daquilo que não era dele. Por mais que ele tivesse buscado isso no passado, né? Ele não deu valor à primogenitura dele. Ele não deu valor aos ensinamentos que o pai dele passou para ele. Porque se ele era o mais achegado, ele conhecia mais até do que o Jacó. E ele não guardou isso para ele. Ele não levou porque ele deu o que ele tinha só dentro dele. Que no fundo, a gente observa que ele não perdoou a Jacó. Né? Porque se ele tivesse de fato perdoado, se o perdão dele fosse genuíno, ele não se contenderia contra o seu irmão. O velho, te interrompendo, ele não contende com Jacó aqui mais não. Não, mas aí ele se separou, mas virou inimigo. Ele Não. Ele em si, vamos lá, para a gente não se perder. Esaú em si, não, ele não se torna inimigo, tá? De Jacó, ele não se torna inimigo. O que vai acontecer depois é com a geração de Esaú. Aí Esaú já não existe mais, entendeu? A gente está falando de povos inimigos. Não é que ele, não é que ele passou isso. A gente vai perceber, não, vou aceitar que você defenda isso aí, tá bom? Mas não me parece que isso é plausível. Que ele passou ódio para os filhos e os netos, né? E depois, olha, contendam com Israel. Não acredito. Tanto que a primeira discórdia que a gente vai ter desse povo, né, do resultado de Edom, vai ser lá na frente. Lá na frente. E não tem mais nada de Esaú, né? Eu não acredito que o trabalhar de Deus na vida de Esaú, que houve um trabalhar de Deus na vida de Esaú, no dia em que Jacó vai lá no Val de Jaboque. Naquele dia que ele tem aquela luta com o anjo, ele com certeza fez com que o próprio Deus mudasse o que estava dentro de Esaú. Bom, e se Deus mudou, Deus mudou. Não dá para a gente desacreditar do que Deus fez. Ah, mas Esaú mudou de ideia depois. Esqueça, velho. Isso aí foi o toque de Deus. Mudou. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas você vê que tanto mudou que ele não contende com Jacó por aquelas terras. Ele já estava lá. A família dele já estava lá. Quem saiu foi Jacó. Né? Então, Esaú estava crescendo lá, já arranjou 3 esposas lá em Canaã. Ele arranja 3 esposas, ele tem os 5 filhos dele, e a gente ainda há a possibilidade dele ter tido realmente uma 4ª esposa que não gerou filhos. Vamos lá, 4 mulheres, tudo isso lá em Canaã. Ele cresceu, ficou muito rico. O que o texto fala? Ele era muito grande, tinha muito gado, tinha muitas posses. O texto fala, inclusive, propriedade. Quando a gente pensa em propriedade, a gente pensa em terra. Né? Mas ele não ia carregar a terra, porque o texto fala que ele carregou todas as suas propriedades. Então, propriedade eram servos. Ele cresceu e muito. E prova de que ele não estava mais com aquele ódio a respeito de Jacó, agora Israel, é que ele simplesmente se retira. Meu irmão, paz, viu? Fui, tchau. Vou me colocar aqui em outro lugar. Quando ele se mistura com Seir, entendeu?
aí a coisa que não fica legal. Porque o povo de Seir já era um povo idólatra, já era um povo que não temia Deus. Quando a gente fala assim, idólatra, porque não temia Deus. Bom, se era um povo que não temia Deus, normalmente esse povo acreditava em alguma coisa. Não existe alguém que não acredite em nada. Até aquele ateu que diz que não acredita em nada, quando o bicho pega, ele diz, meu Deus. Então, quando ele vai e se mistura com essas pessoas, então aí ele se perde e não tem o que oferecer em conteúdo espiritual para seus netos, porque os filhos já tiveram contato com Isaac. Seus filhos já tiveram alguma influência, já ouviram alguma história, já ouviram falar de Abraão, já ouviram falar lá do Isaac, do milagre de mulheres que eram inférteis, né? Mulheres que eram estéreis, paria, aquela coisa toda. Pronto. Eles tinham alguma coisa. Mas o que veio depois não tinha nada. E com quem se misturou, ficou com menos, né? Se não tinha nada, agora ficou com negativo. Mas não significa que Jacó ainda era inimigo, ou melhor, que Esaú ainda era inimigo de Jacó e que não houve um sincero perdão. Até doido, houve uma transformação em nível de perdão. Pelo menos isso. Ele pode não ter se convertido ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas que ele liberou perdão para Jacó naquela bendita noite, aí sai com certeza. Entendeu? Então, quando ele sai sem briga, sem contenda, ele só sai. Eu acho que isso é prova de que ele perdoou. Quando a gente tem lá, né, a Maiana falou aí que eles saíram, se afastaram, né? Era desculpa que a terra não suportaria, né, o gado de ambos. Mas não era só uma desculpa, não suportaria mesmo. Quem fala isso não é Esaú, quem fala isso é o texto. A terra não era suficiente para suportar o gado de ambos. Bom, o que é a terra não é suficiente? Não tem pasto, não tem plantinha, né, para o gadinho comer, né? Não tem lugar o suficiente para o bichinho ficar protegido, não tem água suficiente para que todos possam beber, tá? Tem os gados para tomar conta e tem o povo para beber água, tem o povo para comer. Então, não dava, a terra não suportava. Então, ou eles ampliavam, ainda que juntos, ampliariam as suas possessões, mesmo que tivessem juntos, eles teriam de ampliar as possessões, senão ali ia dar problema, que nem quando deu com Abraão e Ló. Tiveram que se separar. Por quê? Porque um era mais ganancioso que o outro? Não, porque realmente a terra não suportava. Ou eles ampliavam suas possessões, ou eles se separavam. Bom, naquele momento, a oportunidade para Abraão e Ló foi realmente descartar Ló, manda aquele rapaz para longe, entendeu? Que era um azarão no meio de Abraão. O que está acontecendo aqui é que ele está se separando de boa, porque realmente a terra não suporta, tá? Então, eu não levaria adiante o pensamento de que Esaú ainda está levando ódio, mágoa, ressentimento do irmão. Eu não levaria. O que eu pensaria assim, olha, o que aconteceu depois, os filhos dele, os netos, né, os netos dele, os bisnetos, a raça ruim depois, é que ficou raça ruim, ao ponto de, estamos falando de Edom e de várias nações, houveram vários chefes, desses vários chefes, sheiks, príncipes, dê o nome que quiser, surgiram várias nações. O texto fala, olha, essa é a geração de Edom segundo suas possessões. Então, cada um ali teve suas possessões. Não é que um simplesmente se levantava quando o outro caía. Não, é que cada um já criou suas possessões. De todos eles, os amalequitas que viraram o povo inimigo, entendeu? Não foram todos os povos de Edom. Os edomitas vão arranjar confusão depois, mas não é assim também. Os amalequitas, sim. Então, de todos eles, a gente vai ter ali os amalequitas. No futuro, pelo menos uns 1000 anos aí para frente, a gente vai ter os Herodes. 1000 anos para frente. Não tem como guardar essa mágoa de Israel. Entendeu? Não existe. Eles vão contender com Israel, porque realmente Israel, meu filho, é o povo eleito, e aí o cão vai fazer de tudo para destruir a promessa até chegar a Jesus. O diabo vai instigar todos os demais povos para perturbar Israel. Entende? Mas conclua seu pensamento, Adriana. Não. Não quer mais, né? Disse tudo.
Você esqueceu? Estou vendo aqui o comentário de Maiana, a Maiana falando que eu pensei que mudou o nome de Edom devido a Esaú ser ruivo. O fato dele ser ruivo pode ser também, Maiana, sim, o nome de Edom. E existem essas duas correntes, tá? Entre os pesquisadores. Edom por ele ser ruivo e Edom pelo cozinhado vermelho, tá? Existem essas duas possibilidades. Ninguém sabe ao certo. Só se sabe que Edom significa vermelho. Pode falar aí, Dona Maria. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que Esaú, ele nunca se deixou tocar por Deus. Ele nunca se deixou tocar por Deus. Só naquela noite. Certo? Só Agora, naquela noite. Naquele momento, Deus apacentou o coração dele. Deus fez com que ele não contendesse mais com o irmão, aceitasse o irmão como sendo o dono da promessa e seguisse a sua vida. Sabe? Se ele ainda continuou magoado, se ele ainda continuou falando para os filhos, para os netos, para as mulheres, para os amigos, isso aí a gente não vai saber nunca. Mas pode ser que tenha avalado, sim, né? Porque já que ele não teve uma conversão, já que ele não teve um caminho com Deus, então, para ele, a coisa podia ter sido como ele sempre viu, que o irmão enganou o pai, pegou a primogenitura, certo? E ele aí não quis mais confusão, não quis matar o irmão, e foi embora, foi cuidar da vida dele e deixou o irmão lá. Com a promessa de um Deus que ele não acreditava mesmo, né? Então, ele deixou lá. Mas, na verdade, eu acho que ele pode ter, entendeu? Assim, que a gente conhece a história de nossa bisavó, que aconteceu isso com ela, que veio contando na família da gente. Ainda hoje a gente tem isso, né? Coisas que aconteceram com parentes nossos, ou até com parentes de outras pessoas, que a pessoa chega e conta, porque minha bisavó aconteceu isso, entendeu? Agora mesmo está circulando um vídeo do padre, né, Marcelo Rossi, contando o que foi o sofrimento que a família dele teve quando os comunistas se apossaram do país em que eles moravam, né? E todo o sofrimento que tiveram todos os padres e os pastores protestantes da época, que foram torturados, etc. e tal, esse movimento político que está tendo aí. Então, você sempre tem notícias da sua família, de fatos que se passaram na sua família, e fatos que passaram na família de outras pessoas que até que você nem conhece, de um padre aí que bota um vídeo, né? Hoje em dia. E naquele tempo que não tinha televisão, o povo sentava mesmo ali em volta do fogo, etc. e tal, e contava tudo quanto era história que tinham, que lembravam e tal. E eu acho que eles sabiam. Eles sabiam porque até hoje muitos deles se dizem filhos de Abraão. Então, eles sabiam, sim. O problema foi a questão de seguir a Deus, de aceitar Deus como seu único Senhor. A gente ainda hoje, a gente tem pessoas que vão à missa, não sei se vão à reunião também, a culto evangélico, e que depois saem dali e fazem simpatias, fazem macumbas, vão no terreiro, vão numa sessão espírita. A gente sabe que tem isso, né? Tem pessoas que dizem, porque meu santo é forte, não sei o quê. Eu, uma vez, conversei com aqueles que ela ficou o tempo todo dizendo que o santo dela era forte, o santo dela era forte. Se você é evangélica, sou. E você tem santo? Minha filha, todo mundo tem santo. Coisa estranha. Eu, com a minha inteligência tão pouca, coitada de mim, não entendi nada até agora. Se alguém tiver como me explicar como é que o evangélico tem santo, me explique, porque até hoje minha inteligência não chegou lá. Porque se é santo de Deus, é guardado de Deus, é separado de Deus, não tem santo. Santo é outra religião.
Aí se diga candomblessista, tudo bem, eu aceito que você tenha santo. Agora, se dizer evangélico, dizer que tem santo, aí o negócio complica. Fica meio complicado para mim. Então, eu acho que o caso deles com Deus foi que eles realmente não aceitaram, não seguiram as leis de Deus, e por essa razão o povo os amalequitas foram eliminados, muitos deles também, né? E a guerra aí, a briga aí está aí, né? Faixa de Gaza, Israel, e pim, pam, 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 Emirado Árabe, está aí, o negócio aí tá bombando. É só isso. Uhum. Pois bem. E, de fato, eu estava aqui dando uma olhada enquanto a Dona Maria falava aí, né, quais foram, de fato, os primeiros povos a arranjar confusão com Israel. E, de fato, são os amalequitas. O primeiro que começa a contender são os amalequitas. Eu acho que por isso, né, acho não, por isso que o texto faz questão de falar da genealogia de Seir, né, que vai mostrar logo Tímina lá se relacionando com o primogênito de Esaú e gerando o primeiro povo que vai ser inimigo de Deus. Vai ser o primeiro povo que vai atacar o povo de Deus. E esse primeiro ataque vai ser quando eles saem do êxodo, tá certo? Do êxodo do Egito. No êxodo do Egito. Fala, Maiana. O nosso passado sempre vai falar algo a nosso respeito. E ainda que fale mal, mas como a gente vê aí tantos que se converteram, que deixou um exemplo de que é possível mudar, é a gente que escolhe se vai entrar para a história como alguém que nasceu miserável e vai morrer pior ainda, não miserável no sentido de não ter nada, é no sentido de ser uma pessoa ruim mesmo, de não prestar, porque vai ter uma história a se contar. Jacó, dizem que ele era enganador, que ele era isso, que ele era aquilo, e ele mudou. Ele aceitou ser mudado, ser moldado por Deus, e deixou um legado legal. Será que quando forem falar de mim amanhã, vão falar de mim como uma pessoa que mudou ou uma pessoa que foi como a síndrome de Gabriela? Nasceu assim, cresceu assim, morreu do mesmo jeito. Então, acho que quando a Bíblia enfatiza isso, é porque todas essas pessoas tiveram a oportunidade de mudar. Só muda quem quer. Deus não faz nada que se a gente não permitir antes. Então, cabe a mim continuar sendo exemplo para o bem, para algo legal. Se a pessoa vai mudar ou não, o problema é dela. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu fiz a minha parte, como todas essas pessoas que estão aí fizeram a parte dela. Muitas vezes não é o que eu conto, é como eu conto. Ele pode até ter perdoado, mas a maneira dele falar criou a revolta nas outras pessoas. O jeito dele agir deu a entender que ainda tinha algo mal resolvido com ele. Mas ele não resolveu com Deus porque ele não quis, porque ele sabia como se ia chegar a Deus. Ele sabia o que fazer e o que não fazer. Ele teve a oportunidade como todo mundo teve. Rapaz, vocês têm um coração duro da zorra para acreditar que o cara perdoou. Deus me livre, viu? Não, Olha, eu não disse que ele não perdoou. Eu me perdoa em qualquer coisa, viu? Vai me perdoando. A senhora pedia perdão mesmo. Fala aí. Não, ele Diga, podia vai. contar. Ele podia Peraí. contar. Bagunça não. Mas Bagunça não. Não, passando a peraí, mágoa. Dona Maria. Bagunça não. Termine, Maiana. Isis levantou a mão primeiro, depois continua a Dona Maria. Senão, ninguém Não, ouve. eu não estou dizendo que ele perdoou, não. Eu nem tinha pensado nisso. Mas eu estou dizendo que, às vezes, é o modo de agir, é a história que é contada que gera na pessoa. Porque muitas vezes você está lá, você ouve falar de uma pessoa e você cria o ranço da pessoa pela história que alguém contou, mas você não sabe o que aconteceu de fato. Mas quanto a ele perdoar ou não, sinceramente, eu nunca prestei atenção nisso, nem parei para pensar. Vocês surgiram aí agora. Mas é a forma, meu pai era... Vocês sabem quem é Edson Gomes, né? Eu ouvi dizer que ele era para ser príncipe, era o sucessor da terra da terra dele, quando a família dele veio escrava para o Brasil.
Aí, se alguém ainda chega e conta, no caso Isaac, poderia se revoltar, porque estava no Brasil, poderia não estar numa situação legal, mas no país de origem era para ser um príncipe, era para estar lá na realeza. Então, essas histórias que causam revolta nos outros, muitas vezes o que teria direito de fato e de verdade não está nem aí, mas o outro é quem toma as dores. Foi isso que eu quis dizer. Entendeu, entendeu. Isis. Senti falta de Cristiane a loira, espiritualizando a coisa. Esaú, né? Sim, senhora. Espiritualizando a coisa, a fogueira que Jacó pulou. A gente vê algumas histórias da Bíblia e parece às vezes conexa. A história da filha que foi estuprada e os dois meninos foram lá e mataram o povo e o acordo que acabou não sendo feito. Me parece um pouquinho desconexo e para a gente chamou a atenção mais para o fato, principalmente para mim, para o fato da violência. Mas aí mais para frente, nesse momento, você entende que algumas coisas são necessárias. O Jacó pulou uma fogueira. Ele realmente era um espírito muito pacífico. Beleza, isso tem sua importância. Mas o cristão, ele também tem que ser de luta. Claro que a nossa luta é espiritual, mas ele também tem que ser de faca na caveira, de acordar de madrugada, de jejuar 24 horas e botar toda a força, porque o diabo não tá para brincadeira. O Jacó pulou a fogueira porque se ele aceita aquele acordo e se sai tudo bonitinho como a gente acredita na nossa mente, não precisava tanta violência, não era necessário, ele ia se misturar com aquele povo e ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Esaú. Mas Deus tem uma promessa de que o povo de Israel seria um povo separado. E desde Gênesis, ele vem cuidando, se estiver a mão de Deus, sempre ali. Quando Jacó está se perdendo, ele vai, bota no caminho certo, manda ele levar um altar. E sempre vai conduzindo, porque Deus disse, eu sou contigo. Deus não vai deixar ele se perder, não vai deixar ele cair nos laços do inimigo. E quando Esaú, ele abriu mão da primogenitura, ele não tinha real noção do que é essa primogenitura. Ele não tinha real noção do que ele abriu mão. Ele não abriu mão só dos bens do pai. Como foi dito, eles tinham direito a 50%, eles eram 2. Ele estava bem. E às vezes a gente acha que é só aquilo que a gente está vendo. É só ali deixar de fazer uma coisa, deixar de fazer outra. Eu não vou acordar de madrugada, não vou orar meia-noite, não. Hoje eu não vou para a igreja. E a gente acha que é só isso. Mas o mundo espiritual, ele é muito maior. E existem forças muito maiores do que a gente possa compreender. Diz que trouxe a Terra a... Tem um ditado aí, que a boa filosofia não consegue compreender. E quando ele abriu mão de Deus estar com ele. Claro que todos somos filhos de Deus, mas ele abriu mão da proteção, da mão de Deus com ele o conduzindo. Ele poderia ainda acreditar. Muita gente acredita em Deus. Mas cai sempre nessas armadilhas aí da idolatria, como a dona Maria falou. Meu santo é forte. A gente escuta todas essas coisas, nem tem a real noção do que é isso. E continua reproduzindo de forma inocente, mas caindo nessas estratégias. Pacificamente. A gente se deixa contaminar sempre. De forma pacífica, como ovelhinhas. E nos deixando conduzir pelos lobos, mas a gente tem que nos deixar conduzir pelos nossos pastores, para aqueles que são ungidos por Deus, não aceitar as conquistas do mundo, não se misturar, não se contaminar e não se perder. Foi o que escrevi, né? E todos somos filhos de Deus, descendentes de Abraão. Os dois eram descendentes de Abraão. Os dois tinham sobre ele a promessa de ser um povo grande, um povo próspero, de ter muitos descendentes.
E até hoje é assim. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo, filho não, né? Todo mundo é amado por Deus. E de alguma forma. Mas a gente tem que buscar estar com Deus. Buscar sempre estar sobre a proteção dele. Sobre as asas dele. Porque o inimigo não está para brincadeira. O que ele quer é nossas almas. A gente não tem a real noção do que é a nossa alma. Acho que a gente é só isso aqui. Só essa carne fraca. Mas tem algo no espiritual que a alma deve representar algo muito valioso. Tanto que ele faz tanta questão de ter e de ter suas almas, e Deus tenta nos conquistar para ele de volta. Então, a gente não tem essa noção do que é esse mundo espiritual e o que somos para o mundo espiritual. E as pessoas não têm essa real noção da importância de ter Deus do nosso lado. Que Deus nos ama, claro. Mas tem momentos que ele não pode te ajudar, porque você não tem comunhão com ele. Você não escuta a voz dele, você não busca o Espírito Santo para que ele lhe oriente qual é o melhor caminho que você deve conduzir. E aí você fica perdido no tiroteio entre o céu e o inferno e fica ali. É isso. Eu acho que parece desconexo o estudo da genealogia, pareceu desconexo aquela outra história, mas no fim o Gênesis vem para que a gente possa compreender o que está acontecendo em pleno século XXI. E que parece ainda, se a gente ficar no raso, ficar nessa ideia raso, somente Esaú, a gente não consegue ter a real noção do que está querendo nos dizer o texto. As coisas que estão entre linhas. Eu fico tão preocupada como vocês estão caladas assim. Ninguém comenta. Aí acho que eu estou me perdendo, sei lá. Mas é isso aí que eu estou querendo dizer, a gente ter essa real noção do que foi essa perda da primogenitura no âmbito espiritual, no âmbito das suas gerações, o que é a mistura, o que é a contaminação, e o cuidado que a gente deve ter hoje nesse micro-organismo que somos nós. Né? O macro, que é a história de Esaú e sua descendência e essas gerações que morreram há muito tempo. Se foram salvos ou não, a gente não sabe. Mas o que fica para a gente disso? Quais são os alertas para a nossa vida? É isso. Fala, Dona Maria. Tá todo mundo calado? Não, o pessoal tá doido para falar aqui, as mãozinhas tudo em pé. Fala, Dona Maria. Não, eu estava. A citação é: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode compreender. Mas não era isso que na verdade, é aquelas coisas que a gente até não acredita, e é a palavra. A gente diz muita bobagem. E eu não estou falando quando a gente diz aquele palavrão, não, aquela, sabe? Sabe? Não é isso, sabe? Isso é sério, mas eu já vi até o comentário de Edir Macedo, que fizeram uma crítica para Cacá, porque Cacá era evangélico e jogando, disse lá um palavrão. Então ele falou, não, ali, jogando, no meio do jogo, a pessoa dizer um palavrão não é assim tão horrível, não, somos humanos e tal, defendendo Cacá, né? Então, não é essa a palavra. Né? Eu tive a oportunidade de que o meu pai é de São Paulo e minha família paterna toda é de São Paulo. Eu sou a única da minha família paterna que mora aqui em Salvador, eu e meus filhos e meus netos. Os outros todos moram em São Paulo, né? Então, eles vinham, e a gente foi uma vez numa lavagem do Bonfim, uma pessoa lá de santo e tal, entendeu? Disse que meu santo era forte, não sei o quê. E aí eu cheguei lá na faculdade, na aula, e a menina chegou e se mostrou assim meio arredia para mim, e disse, o meu santo é forte, eu disse, o meu também. Associando a isso. Rapaz, deu um rolo, eu perdi a matéria, eu tive problema de todo jeito. A segunda foi com essa história de se Deus quiser. Se Deus queira ou não, eu me formo. Eu não me formei. Eu perdi uma matéria que eu estava com 2,10. Vocês vão dizer, ela está mentindo que ela não estava com 10 e perdeu a matéria. Tá. Eu perdi a matéria.
Como foi Sabe? isso, gente? Porque a palavra, você está dizendo, Deus queira ou não, eu vou me formar. No caso, eu era uma pessoa jovem, de 20 e poucos anos, eu desafiei a Deus, entendeu? E eu não me formei. Eu perdi uma matéria e tive que fazer um outro semestre com outra matéria. Bom, resumindo, entendeu? Sempre que me disserem se Deus quiser, vai ser se Deus quiser. E esse negócio aí de santo, eu não tenho, graças a Deus, entendeu? Eu tenho só meu Jesus, entendeu? E o que eu quero dizer que eu não estou conseguindo é com relação a Esaú, certo? Ele pode ter perdoado, mas pode ter sido um perdão terreno, uma aceitação. Não foi um perdão de Deus. Não foi um perdão, uma análise, como eu fiz agora da palavra, digamos assim. Né? E um perdão também, às vezes, né, eu sou grosseira, eu faço uma grosseria a Isis e tal, ela, poxa, dona Maria foi grosseira comigo, por que ela foi assim? Eu gosto tanto dela e tal. E fica aquela coisa, depois ela diz, não, já sei, a dona Maria estava cansada, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu também, por ser de Deus, poxa, por que eu fui grosseira com Isis? Eu gosto tanto dela, eu vou dar um jeito, vou levar um bombom para ela, vou mandar uma mensagem para ela. Então, isso é porque a gente é de Deus. Quando a gente não é de Deus, a gente passa isso batido. E a gente, às vezes, é grosseiro com a pessoa e nem percebe, entendeu? E essas questões de história, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que ela errou muito, pagou um preço caríssimo, mas ainda hoje, se você for conversar com ela diz que minha mãe, meus tios e todas as pessoas, a mãe dela, todo mundo errou com ela. E ela conta a história para os filhos e os netos como se as pessoas, minha mãe, minhas tias, e etc. e tal, fossem as vilãs da história, que ela era vítima, porque ela era uma menininha. E, na verdade, não era bem assim. Ela não era tão menininha, né? Não era tão menininha, né? E também ela sabia o que estava falando. Ela fez porque ela quis. Mas ela, até hoje, ela ainda não admitiu que o erro foi dela. Então, ela não discute mais, ela não briga mais, até porque minhas tias, todo mundo já morreram, né? Mas ela ainda tem uma posição de... como é que eu vou dizer? Achar que o erro estava no outro, ver mais o erro do outro do que coisa. Aquela coisa que tem na Bíblia, né? Eu vejo mais a trave do cisco no olho do meu irmão do que a trave no meu. Eu vejo mais o erro, né, das outras pessoas. Eu vejo o que fulano está fazendo de errado. Fulano está assim, fulano tá... E não vejo o que eu estou falando de errado. Eu vejo onde o outro deve se corrigir e não me corrijo. E eu acho que Esaú na verdade, o grande poder dele foi que ele não aceitou a Deus. E a questão também de Jacó, e toda essa questão, eu acho que Deus não planejou nada. Teve uma pessoa aqui no grupo que disse que o pastor disse que Deus usou Rebeca para abençoar Jacó, que Isaac ficou cego para poder ser enganado. Eu não acho, não. Sabe? Eu não acho que Deus construiu isso aí, não. Deus não construiu essas coisas. Sabe? Essas coisas aconteceram porque as pessoas resolveram entrar no plano de Deus. Ismael não aconteceu porque Deus quis. Ismael aconteceu porque a gente sabe, certo, que Sara quis dar um filho através de sua serva, que era um hábito da época. Né? E isso também falou que Esaú tinha direito, Esaú não tinha direito. Naquela época, era patriarcado.
tudo ficava com o filho mais velho. Os outros filhos não recebiam nada, eles ficavam ali, quando o pai morria, eles ficavam na dependência do irmão. O irmão dizia, você vai cuidar disso e vai ganhar tanto, você vai fazer isso e vai ter tanto. Era o irmão mais velho quem decidia tudo. E ainda existem famílias. Eu fui vizinha de umas senhoras que o pai colocou toda a fortuna no nome do filho mais velho para garantir, porque ele só tinha esse filho, só tinha um filho homem, para garantir o futuro das filhas. E o que aconteceu foi que o filho morreu, a fortuna ficou toda para a viúva e para os sobrinhos das mulheres, e se elas comiam era porque minha mãe fazia comida e levava para elas no final da vida delas, coitadas. Passavam fome, sabe? Passavam fome, necessidade, porque, dada a idade, vocês sabem, não pode comer qualquer coisa, tem remédio para comprar, essas coisas toda velhice. E elas sofriam porque, na verdade, o que os sobrinhos davam, não dava para elas viverem. E eles sabiam, né? Porque todo mundo sabe das condições econômicas e eles eram pessoas ricas. Então, essa coisa do patriarcado é assim, quem herda é o mais velho. Os outros não têm direito a nada. Ele, no final, ele aceitou, porque isso era um costume da época. E ele, Esaú, aceitou. Mas aceitar não quer dizer concordar. Aceitar não quer dizer assim um perdão de coisa. Eu acho que Deus neutralizou ele. Eu não acho que ele perdoou aquele perdão de Deus que a gente... Eu não acho. Eu acho que a questão de tentar resolver as coisas sem orar a Deus dera todas as consequências que a gente está vendo aí, de Siquém, de tudo isso. Foi porque Jacó podia ter orado a Deus, ele não foi orar a Deus, ele foi esperar os filhos chegarem para resolver o problema. Então, eu acho que faltou Deus aí nessa história de Siquém para poder resolver. E essa rua ele não aceitou a Deus, não é isso que eu penso. Não sei vocês. Dona Milene. Eu acho que Esaú perdoou mesmo. Botando uma lenha na fogueira, eu acho que Esaú perdoou mesmo, Jacó. E eu percebo assim, tem muitos pontos parecidos na história de Ismael e a história de Esaú, Jacó e Isaac. Isaac e Ismael foram abençoados primeiramente por Abraão, e o que fez a diferença de Isaac e Ismael, e você vê a diferença de Jacó e Esaú, foi porque Ismael e Jacó demonstraram a consideração com Deus, demonstraram ter uma preocupação em fazer a vontade dele, se submeteram a ele. Eu não esqueço que Isaac foi lá no Moriá com Abraão, e Isaac poderia ter fugido, e ele aceitou ser o sacrifício. Jacó errou porque ele queria muito a bênção, ele queria que a promessa seguisse dele, e quando o Deus deu orientação para ele, ele seguiu, ele se submeteu. Então isso diferencia muito o caminho que Esaú tomou e o caminho que Ismael tomou. Agora, ambos foram abençoados, porque essa prosperidade que nós vimos em Ismael, que teve 12 tribos, né, parecido com a história de Isaac, ele se desenvolveu, ele cresceu e prosperou, Esaú também cresceu e prosperou. Por quê? Pela bênção que veio, né, por ser descendente de Abraão e por ser descendente de Isaac. Então, isso, para você ver como a misericórdia de Deus é tremenda. Ele abençoou ele abençoou Jacó, transformou Israel, ele abençoou Isaac, mas abençoou Ismael e abençoou Esaú. Talvez aconteça isso que a gente vê nos nossos dias. As pessoas são abençoadas, mesmo não sendo cristão, são abençoadas, têm livramento, mas não reconhecem, não atribuem isso a Deus. Mas Deus está ali, a dar o sol para todos, a chuva para todos. A gente tem um privilégio de se reconhecer que é o nosso Senhor e manter um relacionamento com Ele, que foi o que Isaac fez, que foi o que Jacó lutou para fazer, mesmo com todas as suas falhas, que é humana e tal. Mas o que não foi o que aconteceu com Esaú. Em nenhum momento a gente vê que Esaú tentou um relacionamento com Deus ou da parte de Ismael, não. Por isso que os caminhos foram tão diferentes, mas as bênçãos foi para ambos. E a mesma coisa com a gente.
a gente tem o privilégio de conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, enquanto a gente estiver ali com Ele, vamos ter realmente uma vida diferenciada. Nós seremos diferentes, o sal da terra é isso, mesmo nesse mundo que a gente está. Mas quem não tem isso pode até receber bênçãos, prosperar, ter livramentos, tudo, mas não vai ter o privilégio de ter uma comunhão com Deus que a gente tem. Então, isso faz uma diferença grande, que Jacó cansou, os livramentos que ele teve com Labão, como ele superou aquelas dificuldades todas, isso requer um relacionamento com Deus. E aí já faz a diferença entre Ismael e Esaú. É uma diferença grande, mesmo próspero, mesmo com não sei quantos filhos, mesmo rico, mas não tinha Deus. Então, é como se não tivesse nada. E foi aquela fala que Jacó falou para ele, meu irmão, eu tenho muito. Aí Jacó, Israel, né? Já como Israel, eu tenho tudo. Então, é a diferença, né? Quem continua com um relacionamento com Deus tem tudo. E quem não tem, pode ter, achar que tem tudo, mas não tem nada. Ok, isso aí. Mais alguém? Algum comentário, pessoal? Isis, fala, Isis. Não, só comentar o comentário da Dona Maria. Ela falou que Deus não planejou. Mas ele já sabia. Tanto que ele revela a mãe dos meninos, dos gêmeos, quando ele diz que na barriga dela, porque estava acontecendo naquelas dores, que os dois estavam brigando porque o maior seria o menor. Eu não vou fazer a citação literal. Mas ele revelou para ela. E a gente está vendo em 2021. Mesmo que não tenha sido o desejo dele para as suas criaturas, né? Não foi o seu plano inicial, mas ele sabe, presente, passado, futuro, porque nada escapa da vontade de Deus. No final, ela sempre vai prevalecer, ela sempre vai ser soberana. Acho que é isso. Não foi o plano de Deus, mas ele já sabia. Ok. Cristiane. Pronto, a Loura vai falar. Isis cobrou, ela se manifestou aqui. Quando Deus ele quer abençoar, ele cria situações, ele cria meios, porque ele é Deus. Quando ele quer abençoar a nossa vida, se ele tiver que mudar tudo na volta, ele muda porque ele quer abençoar aquela pessoa. Então, quando Deus fez aliança, quando Jacó fez aliança com Deus, Deus providenciou tudo. Deus fez tudo dar certo. Deus fez Labão mudar. Deus fez Esaú perdoar e Esaú perdoou. Quando aconteceu tudo lá em Siquém, Deus protegeu todo aquele povo. Deus confundiu as cidades vizinhas para proteger a aliança que ele tinha com Israel. Então, assim, quando Deus ele quer abençoar, gente, ele abençoa. Quando ele quer transformar, ele transforma. E quando o homem de Deus falou, que o Espírito Santo revelou a situação de Isaac, a situação de Rebeca, tudo que aconteceu para que Jacó tomasse posse da bênção, Deus ele faz. Deus ele é tão poderoso que ele faz coisas tão grandes que nem a gente às vezes acredita. Então, assim, ele faz sim. E quando ele fez com que Jacó, com que Esaú se aquebrantasse para perdoar Jacó, ele fez. Entendeu? Então, ele faz na nossa vida também. Quando ele faz coisas, ele conserta tudo. Entendeu? Até aquilo que era impossível se torna possível. Então, assim, quando Deus fez aquela mudança toda, ele abençoou, e é assim que ele faz na nossa vida também. Ok. Mais algum comentário? Não. Então, normal, pessoal, a gente ter opiniões diferentes, né? Aliás, eu acho que isso que é o mais importante, é o salutar, que aí um aprende com a outra, e eu acho isso enriquecedor, né? Se alguém conseguiu mudar de opinião, beleza, se não, beleza,
O importante é que todo mundo saiba que Jesus é o nosso Salvador, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos concluir por hoje, tá? Quinta-feira a gente se encontra, vamos para o capítulo 37, e tá acabando rapidinho, o Gênesis já está se esvaindo, hein? Quem faz aí a oração hoje? Eu faço. Obrigada, Milene. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso amado, lindo e precioso. É muito glorioso, meu Pai, esses momentos que meditamos na sua palavra, que o Senhor fala com cada um de nós, revelando em nós, abrindo, instruindo, abrindo nosso entendimento, para compreender e ver o que podemos aplicar, meu Deus, para sermos melhores para Ti, no Teu servir, na submissão à Tua vontade, que é a melhor para nós, mesmo que isso contrarie o que a gente acha que... nossos achismos, né, que são tantos. Mas o Senhor pacientemente continua aqui nos ensinando, exortando, e, acima de tudo, meu Pai, lutando pela salvação da nossa alma e despertando em nós o querer para também lutar pela salvação de outras almas. Obrigada, meu Pai, por nos ensinar, através de Esaú, de Jacó, o Senhor permitir que na Bíblia tem os erros, para a gente ver que no passado não existia ninguém perfeito, não. Nem o nosso pai da fé foi perfeito, nenhum foi perfeito. Só mesmo o Senhor Jesus foi perfeito. E só Ele, o Senhor, quis deixar bem claro que Ele era perfeito, porque Ele tem que ser nossa inspiração, tem que ser o nosso alvo. Seguir os passos dele, meu Pai, para que a gente alcance a morada eterna que ele preparou para cada uma de nós. Toma a nossa vida, meu Pai, toda a nossa mente, nossas decisões, nosso deitar, nosso levantar, toma a vida de Rayane, Senhor, que nós estamos orando por ela essa semana. Toma cada um de nós, da nossa família, em tuas mãos, meu Pai. Não deixa a gente desanimar, não deixa a gente fraquejar, que a gente continue, Senhor, perseverante, rumo ao alvo, que é a salvação da nossa alma. E tenho certeza que nessa caminhada muitas almas também serão salvas na nossa família e onde o Senhor nos usar para ser instrumento desse objetivo. Muito obrigada por essa meditação, meu Pai. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Deus abençoe.